mas assim, nesses argumentos que vocês falaram, vocês juntaram algumas coisas, né? A religião como tendo como principal fundamento a política, né? O que seria, em primeiro lugar, uma instituição voltada ao tema do poder, que eu não vou negar que ela tenha, que foi, eu comecei falando isso, ainda tem uma importância política enorme. O Papa foi para a Polônia. E de outro lado, a religião meio como anti-ciência, e não apenas isso, como uma espécie de placeholder da ciência, que é a ideia lá, que tinha um antropólogo chamado Malinowski que falava isso. Pô, o cara não sabe nada, então ele bota a mágica, a magia, a espiritualidade para explicar o mundo, como se a primeira função da magia e da espiritualidade e da religião, de tudo que é tangencial, sobrenatural, fosse essa. E eu acho que a religião, eu gosto mais de uma perspectiva de um cara que é um dos fundadores da psicologia norte-americana, que chama William James, e que ele fez um livro sobre a diversidade das experiências religiosas. Eu acho que a religião, ela é a tentativa de fixar, né, no tempo histórico. O ritual é uma prova disso. Se pensar o ritual, você retorna a uma experiência, né? E essa experiência aconteceu em algum momento no tempo e alguém achou que ela foi muito importante, muito reveladora, né? Então, quando você bota a experiência como ponto fundamental da religião, você vai pensar o seguinte, cara, sim, dessa experiência decorre um modelo cognitivo que fica estruturado de determinada forma, né, um certo desenho da alma que vai impactar em política, né, downstream. A política vai, quer dizer, vai impactar a cultura downstream, a cultura como um todo, a cultura vai impactar a política vai impactar a economia. Então você vai falar, pô, a função real da religião é estruturar a cognição, é estruturar a cultura, é estruturar a política, mas não. Isso são consequências, né? Mas o fundamento dela é a experiência. E por que eu acho que isso é importante, porque a gente está falando aqui? Porque a gente confunde, às vezes, conhecimento proposicional, que é isso que a IA generativa faz, com o conjunto do conhecimento humano. Então, tem um cientista cognitivo que eu acho muito interessante, que ele chama John Vervaeke. E ele fala o seguinte, cara, o pensamento humano tem 4 camadas. Ele fala, uma é proposicional. Proposicional, assim, é tudo que é informação que a gente articula. Embaixo disso, tem um que é, como é que ele chama? Procedimental, que é de procedimento, que é o know-how, saber fazer. Saber fazer, a inteligência artificial pode chegar. Você bota ela junto com robótica e ela vai saber fazer. Mas tem um outro por baixo desse, que é o perspectivo, que é quando você olha um troço por um lado, ele é de um jeito. Quando você olha ele por outro, ele é de outro jeito. E você começa a entender diferentes perspectivas. Por exemplo, um ritual vai te orientar a isso, a pensar diferentes perspectivas de um troço. Escolher uma perspectiva particular que é a tua, que vai ser orientada para um monte de coisa. E tem um atrás disso ainda, que é o participativo. Quando você está nessa coletividade humana, você faz parte, você se sente de determinado jeito. Você constitui superpoderes ali. Você bota uma máscara, todo mundo te vê de uma forma, você se torna aquela coisa. Isso tudo são camadas que a inteligência artificial talvez demore a penetrar. E talvez, ao contrário de perder em importância, à medida que o proposicional, né, a religião tem tudo isso, em todas essas dimensões, uma decorrente da outra, mas ela está fundamentada nesse participativo, nessa experiência, e ela vai constituindo as outras. Então, ela é um manancial de onde brota tudo. Então, talvez, quando todo proposicional que a gente tem hoje tiver tomado pela AI, aqui esteja um manancial de experiências a partir de qual podem brotar novos modelos cognitivos, novos arranjos culturais, nova política. Eu acho que, na verdade, é um manancial de onde brota tudo. E essa coisa aí de religião versus ciência, para fechar isso que eu estou falando, é mais ou menos verdade, porque, óbvio, aconteceram alguns conflitos históricos, mas a primeira academia de ciências foi cristã, né? Foi cristã, não, foi do Vaticano, antes da Royal Society. Todos os grandes cientistas, Newton era um cristão devoto, preocupado, né, anglicano, preocupado com a questão da unidade de Deus versus a Trindade. Tem um monte de gente que especula a relação de tempo, espaço, matéria.
com Pai, Filho e Espírito Santo. O modelo mental dele era cristão, né? Então, essa ideia, Galileu falava, a gente lê a natureza, Deus escreveu a natureza em linguagem matemática. Tem uma série de asserções. Não poderia ter brotado algo assim, por várias razões, longe da religião. Depois aparecem conflitos. Mas primeiro você tem que achar que o mundo tem ordem, tem que achar que o mundo reflete de alguma forma a mente de um ser criador, que botou matemática em você e botou matemática no mundo. Foram vários pressupostos que nasceram da religião e que estão na ciência. Então, a minha dúvida, e eu acho que a pergunta interessante para o futuro aqui, desculpa de novo falar muito, é qual é o lugar da religião? Como é que essas coisas se reajustam? Sem assumir essa perspectiva mais mitológica, que assim, tinha uma coisa que era irracional, vem uma coisa que é racional, toma. Na prática não é assim.